Alguém pode ler o texto para a gente, por gentileza? Jesus, você já está folgando uns 4 domingos, Jesus. Amém. Eu mandei algumas mensagens no grupo da mídia. Por gentileza, olha lá, time. Eu acho que vocês não olharam. Amém. Que bom, obrigado. Obrigado, Rafa. Tá bom, pode deixar. Uhum. Tá bem gelada, Rafa? Então eu vou deixar ela esquentar um pouco. Obrigado. Que bom que você está aqui hoje. Amém? Você está disposto a receber uma palavra do Senhor? Amém? Eu não sei se você sabe, mas eu quero te falar. A palavra é comparada a uma espada, uma faca que corta dos dois lados. Sabia disso ou não? 3 pessoas sabiam, o resto não sabia. Então eu vou ter que dar uma explicada. Em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Diz que a palavra, ela é como uma espada que corta dos dois lados. Diga assim comigo, a palavra é uma espada. Põe a mão no seu coração e diga assim, ó, receber uma palavra. Tá com medo, irmão? Assustado, né? O irmão aqui tá assustado já, você também, moça. Desculpa, tá? Receber uma palavra, então, é como ser ferido por uma espada. Amém, irmão? Ou não? Jeremias vai dizer que a palavra, ela é como um martelo que esmiuça um coração de pedra. Se você quiser se livrar da espada, você pode receber uma martelada. Diga comigo, ou espada, ou martelo. Irmão, vocês estão abaixando o volume, a igreja. Vocês estão abaixando. Ou a palavra também pode ser uma semente. São as figuras de linguagem para a palavra. Uma semente. Mas receber uma semente, no primeiro momento, Rafa, é menos agressivo que uma espada e um martelo. Mas para que a semente frutifique, o que precisa acontecer com a semente? Levar uma espadada. Ou levar uma martelada. A terra precisa ser arada. Diga comigo, receber uma palavra de Deus tem a ver só com Deus. Abra o seu coração para isso, irmão. Abra o seu coração para isso. Porque senão você vai querer receber uma palavra para o seu ego, para o seu jeito, para o seu coração, algo para acariciar você. E não é isso que é a palavra que o Evangelho faz conosco. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso ou não? A palavra é viva e eficaz. Nós vamos para mais um dia de sabedoria. Domingo passado, quem estava aí? Meu Deus, o Ney foi profundo demais. Estou até com vergonha de ministrar hoje, Ney. Meu Deus, cara. Meu Deus, eu estou orando e jejuando para que o Espírito faça algo tão profundo quanto, que da minha parte eu não vou conseguir. Mas eu quero iniciar esse momento dizendo para você que não há nada na terra que não passe, que não envelheça, que não acabe e que não morra. Tudo na terra passa, envelhece, acaba ou morre. Agora, é muito comum nós vemos pessoas insensatas, pessoas sem sensibilidade, pessoas sem sabedoria, achando que tudo na terra gira em torno dele mesmo e que sem ele nada poderia existir. Tem gente que pensa, eu não posso morrer, porque se eu morrer, minha família acaba. Amigo, não acaba. Não acaba. Não acaba. Eu não posso morrer. Se eu morrer, essa igreja... Se eu morrer, irmão, vem um melhor do que eu aqui e faz tudo que eu não estou fazendo. A gente tem que parar com essa mania de que tudo está girando em torno de nós.
Só para você ter noção disso, a maioria de nós aqui não sabe nem o nome do nosso bisavô. Quem não sabe o nome dos bisavós, levanta a mão para mim. Não sabe o nome do bisavô. Morreu, acabou, irmão, acabou. E o bisavô nós estamos falando de só 2 gerações, né? 3 atrás, mas contando a sua que está em vida, uma e mais uma. Acabou. Morreu, você não lembra mais o sobrenome. Você não sabe se veio da Itália, da Polônia, da África, de qual país do continente africano. Acabou, você não sabe. Diga assim comigo, porque tudo envelhece, acaba e morre. Tudo envelhece, acaba e morre. Agora, se você colocar a sua vida num lugar de sabedoria, com sabedoria, você pode durar um pouco mais. Com sabedoria, você não vai deixar um carro Fiat para sua família. Com sabedoria, você vai deixar um legado para sua família, meu amigo. Com sabedoria, você vai construir a sua casa em torno de uma ideia. E mesmo que você se passe, os seus netos vão dizer, o vô Cláudio dizia isso, o vô Rubens era assim, aí o meu bisavô era assado. Por quê? Porque eu fui construído em torno de um legado, aleluia. Eu não fui construído em torno de uma coisa, eu não fui construído em torno de um prédio, eu não fui construído em torno de ferros com roda e pneu e motor. Você está construindo a sua casa, a sua família em torno do quê? Diga comigo, um legado. Nunca será apagado. Um legado nunca será esquecido. Um legado não será apagado. Um legado nunca será esquecido. Agora, qual é o problema? A maioria de nós não sabe nem o que significa a palavra legado. Por quê? Porque não há interesse em saber. Você sabe muito mais sobre consórcio do que sobre financiamento, do que sobre legado. Você sabe sobre juros. Porque esse é o seu interesse. Você quer construir coisas dessa terra para deixar para os seus filhos. Você quer construir coisas dessa terra para deixar nos seus netos. Mas você não sabe sobre legado, que é sobre deixar algo dentro do coração de alguém. Para que isso continue depois que você vá. Abra sua Bíblia em Provérbios 24. Versículo 3 até o 6. Está com o microfone aí? O Jason não veio? Está trabalhando? A esposa dele está no ministério, né? Então coloca um tim para ler aí para mim hoje, Miguel. Aumenta um pouquinho para mim, para eu falar mais baixo. Vamos lá? Provérbios 24, 3 até 6. Não tem inveja dos malvados, nem deseja a companhia deles. Ô Miguel, você já começou muito bem, com a boca no microfone. Foi a única coisa que você acertou, Miguel. Lê aqui na tela para nós, Miguel. Esses são os teens, né, irmão? São os teens, né? É pedir provérbios, ele abriu outro provérbios ali. Existe outro provérbios, irmão? Linguagem diferente. Teens. Lê nessa aqui, por favor. Com sabedoria se constrói uma casa, com discernimento ela se consolida. Pelo conhecimento, os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. O homem sábio é poderoso, e quem tem conhecimento aumenta sua força. Uma guerra se faz com sábias orientações, e a vitória é alcançada com muitos conselheiros. Aleluia. 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 Glória a Deus. Com sabedoria, volta o versículo 3, por gentileza. Com sabedoria se constrói uma casa. A palavra aqui, casa, literalmente pode ser a sua casa, mas também pode ser a sua vida. A sua casa só vai ser bem construída, edificada com sabedoria. Com sabedoria se constrói uma casa. E sem sabedoria, Pati Ratundi, se destrói uma casa. Com sabedoria
se constrói uma casa. Sem sabedoria, se destrói a mesma. Gente, esse assunto de sabedoria, ele está mexendo demais comigo. Está mexendo demais comigo. Porque às vezes, eu estou tendo a impressão que a gente se identifica muito mais com a falta dela. Diga misericórdia. Em nome de Jesus, com sabedoria se constrói uma casa. Se constrói uma família. Diga comigo, a minha casa depende de sabedoria. A minha casa depende de sabedoria. A sua casa não depende de dinheiro, amigo. Sua casa depende de sabedoria. A sua casa não depende... Obrigado. A sua casa não depende de dinheiro, irmão. A sua casa depende de sabedoria. Porque senão você vai ficar com dinheiro e sem a sua casa. A sua casa precisa de sabedoria. Sua família precisa de sabedoria. Seus filhos precisam ver sabedoria em você. A edificação da sua casa se dá com sabedoria. As nossas vidas são construídas, estabelecidas e abastecidas pela sabedoria. Diga comigo, construir, estabelecer e abastecer com sabedoria. Mais uma vez, construir, estabelecer e abastecer com sabedoria. Só que muitas vezes nós estamos gastando nosso tempo, irmão, tentando construir com outras bases. Tentando estabelecer em cima de outras bases. E abastecendo com falta de sabedoria. Olha o que diz Colossenses 3:16. Olha que maravilha a palavra de Paulo. Que a palavra de Cristo habite plenamente em vocês. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Aleluia. Cantem salmos, hinos e cânticos espirituais a Deus com gratidão no coração. Olha que interessante, irmãos. Essa parte aqui a gente faz muito bem. Fizemos hoje aqui no culto. Aleluia. Dá uma glória a Deus aí, irmão. Fizemos hoje aqui no culto. Agora vamos para a primeira parte. Volta por gentileza. Que a palavra de Cristo habite plenamente em vocês. Ou ricamente em vocês. Olha que interessante, irmão. Agora ele vai falar sobre o nosso relacionamento na horizontal. Esse texto, ele fala sobre coisas na vertical e sobre coisas na horizontal. Na vertical ele fala, tenha a palavra de Cristo, cante salmos, cante hinos, cânticos com gratidão. Na vertical. Tudo isso é a sua vida com Deus para Deus. Aleluia. Agora, quando se trata da minha vida para o meu irmão e para a minha irmã, só tem uma coisa que ele fala. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda sabedoria. Leia isso comigo. 1, 2, 3, vamos lá? Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda sabedoria. Qual é o problema muitas vezes? Nós cantamos, nós louvamos, nós levantamos as mãos, mas quando vamos compartilhar, quando vamos tratar uns com os outros, fazemos isso sem sabedoria. E sem sabedoria a gente constrói ou destrói? Destrói. Isso é muito sério, irmão. A nossa relação, uma igreja firme, uma igreja edificada, uma igreja madura, depende de irmãos e irmãs que queiram compartilhar uns aos outros com toda a sabedoria. Com toda a sabedoria. Vamos. Levanta a mão e diga assim, nós estamos mudando de nível. Essa casa está mudando de nível. Essa igreja está mudando de nível. Minha célula está mudando de nível. Minha casa está mudando de nível. Minha família está mudando de nível. Diga comigo, diga. Por quê? Diga, porque nós vamos tratar uns aos outros com toda a sabedoria. Diga, com toda a sabedoria. Levante a sua mão e profetize. Até as paredes aqui dessa casa. Com toda a sabedoria. Em todos os setores, até nas crianças, com toda a sabedoria. Com toda a sabedoria, em nome de Cristo Jesus. Eu quero declarar isso sobre o nosso discipulado, irmão. Que o nosso discipulado se torne um discipulado com toda a sabedoria. Não discipule por uma ideia, não discipule por um achismo, mas discipule, ensine, edifique com toda sabedoria, em nome de Cristo Jesus. O versículo 4, coloca lá para mim o versículo 4, do verso 24, diz que o homem sábio se torna o quê?
Uau, mais poderoso que? Mais poderoso que a morte. Coloca aí, gente, 24:4. O homem sábio se torna poderoso pelo conhecimento. Então é o 5? Isso, coloca o próximo versículo então, o 5. Isso. O homem sábio, vamos ler junto? Vamos lá, 1, 2, 3, 4, vamos lá? O homem... O homem sábio, quem tem conhecimento... Oh, meu Deus. Quem quer mudar de nível, irmão? Quem quer mudar de nível? O homem sábio se torna poderoso. E aquele que ganha, que cresce em conhecimento, faz o quê? Aumenta a sua força. Aumenta a sua força. Pessoas sábias vão se tornando pessoas coesas. O que são pessoas coesas? Íntegras, o que mais? Coerente, o que mais? Hã? O que ela fala e o que ela é se identificam, é a mesma coisa, o que mais? Ajustadas. Pessoas coesas, eu vou ficar aqui então com a palavra de sabedoria dessa senhora de 70 e quantos anos, mãe? 76 anos, minha mãe. Pessoas coesas, pessoas sábias são pessoas ajustadas. Faz assim com a mãozinha, faz. Ajustadas. E pessoas sem sabedoria. Desconexas. Desconectadas. Desajustadas. É sério, irmã. É sério o que nós estamos falando, é sério. Pessoas sábias são pessoas coesas. Fazem conexões, se ligam, se conectam. E pessoas insensatas, sem sabedoria, desconecta. Ah, não estou nem aí. Desajusta, desconecta. Meu Deus, gente, misericórdia. Se nós queremos ser uma igreja forte, conectada, ajustada, precisamos ser uma igreja sábia. Uma igreja que vive em sabedoria. Porque a falta de sabedoria vai desconectar. Ah, eu não vou hoje, ah, eu não estou nem aí. Ah, eu não quero saber. Ah, eu não. E vai o quê? Desconectando. Típico de pessoas sem sabedoria. Desconecta. Desajusta. Sabe aquela pessoa que tem uma família difícil? E aí agora ele fala, eu não vou na reunião de família. Eu não tenho nada a ver com aquela reunião lá. Minha família agora é eu e minha mulher. Não tem nada a ver com essa sogra aí. Não tem nada a ver com esse sogro. E desconecta. E desajusta. E vai se afastando da própria casa. Se afastando da própria família. E se afasta da igreja. E se afasta da célula. Qual que é o futuro dessa pessoa, irmão? Qual que é o futuro dessa pessoa? Solidão, fraqueza. Desajustes. Assim como o homem sábio se torna poderoso, o homem insensato vai se tornar o quê? Fraco, frágil, quebrado, quebrável. Em nome de Jesus, o versículo 6, coloca para mim o versículo 6, 24:6. Ele diz que aquele homem que sai para a guerra precisa de orientação. Olha lá, vamos lá? 1, 2, 3, vamos ler junto? Uma guerra... De novo, uma guerra se faz. Quem recebe? Em nome de Jesus. Irmãos, o que pode nos impedir de viver isso? O que nos impede de viver isso? Falta de sabedoria, o que mais? Orgulho, o que mais? Irmãos, em nome de Jesus, tem gente quebrando a cara porque não quer viver isso. Diga bem forte, misericórdia, Jesus. Diga piedade, Jesus. Tem gente vivendo o contraponto disso, irmão. Mas eu estou aqui por amor, irmão. Eu te amo tanto, irmão, que eu quero ver você nunca mais passar por isso. Eu te amo tanto, irmão, que eu quero ver você vivendo essa palavra. Vença o seu orgulho e desfrute deste conselho, meu querido.
Fruto desse conselho, minha querida, é muito arriscado. É de uma grande ignorância fazer decisões pautadas apenas na sua sabedoria, desprezando a sabedoria dos outros. Tudo bem que você já é uma mulher sábia, Nancy, e eu reconheço isso. Mas é insensatez não aceitar a sabedoria da Maria Eugênia. Você não, mas tem gente que é. Eu sei que a maioria de vocês aqui são sábios. Só que a insensatez, aniquilar, destruir, não acessar a sabedoria do outro. Ainda mais que eu sei que tem pessoas que são mais sábias ainda. Mais sábias ainda. Aceite a sabedoria do outro, irmão. Aceite a sabedoria do outro. Para que serve sabedoria, pastor? Para discernir aquilo que Deus está fazendo. Para que serve sabedoria? Diga comigo, para discernir o que Deus está fazendo e para reagir com fé. Diga comigo, discernir o que Deus está fazendo e reagir com fé. Mais uma vez, discernir o que Deus está fazendo e reagir com fé. Isso é sabedoria, irmão. Isso é sabedoria. Isso é sabedoria. Discernir o que Deus está fazendo e levar isso a sério e reagir com fé. Por favor, irmão, nós estamos aqui para te ajudar a vencer suas guerras. Nós estamos aqui para ver você um homem forte, uma mulher forte. E que nos muitos conselhos você alcance muitas vitórias. Muitas vitórias. Em nome de Cristo Jesus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quais têm sido as suas fontes de orientação? Quem tem usado como principal fonte de orientação o Instagram? Hã? Não, tem irmãos que sim, que a principal fonte de orientação é o Instagram. É o arroba da... Tá bom. E a principal fonte de informação e orientação é o TikTok. Tem gente que aprende hoje tudo pelo TikTok. Sim ou não? Quem tem um amigo aí, não vocês, não precisa ficar com vergonha. Os teens já estão escorregando da cadeira ali. Pode voltar para o lugar. Nós conversamos com uma teen algum tempo atrás que tudo que ela, a cada 10 palavras dela, 12 era TikTok. Eu vi no TikTok. Você não tem mãe não, caramba! Você não tem pai não? Até tem, mas não tem tempo para mim, né? Então eu vi no TikTok. Ou a sua principal fonte de orientação é o YouTube. Ou a sua principal fonte de orientação é o chat GPT. Porque tem gente que está usando o chat GPT hoje até mesmo como psicóloga. Como psicólogo. Qual tem sido a sua fonte de orientação, irmão? Nós estamos numa casa espiritual. Nós estamos na casa de Deus. A minha principal fonte de orientação ainda precisa ser a oração e a Bíblia. A minha fonte de orientação ainda precisa ser a oração e a Bíblia, irmão. Em nome de Jesus, irmão. Em nome de Jesus. Toma cuidado. Eu tenho pedido para tomar cuidado até mesmo com a Bíblia que você usa em aplicativo. Porque as versões estão sendo transformadas e mudadas com uma aceleração. Que o que estava escrito ontem já não é a mesma coisa que está escrito hoje. Tome cuidado com a Bíblia no aplicativo. Bíblia boa é aqui, ó. Ó, é aqui. Tome cuidado. E se você cair, o problema é seu. Porque eu estou te avisando como seu pastor que te ama. Seu pastor que te ama. Seu pastor... Ah, obrigado, isso. Também te amo. Não, que vocês acham que, irmão? Estou te amando. Estou te protegendo, obrigado. Estou te protegendo, irmão. Tem gente que não está falando sobre isso. Olha o que diz Provérbios 1, 20 a 23. Miguel, leia com muita ênfase, com muita energia. A sabedoria clama em alta voz nas ruas, ergue a voz nas praças públicas. Onde está a sabedoria? No Instagram. É aí que está a sabedoria?
Onde está? No TikTok, no YouTube. Onde está a sabedoria? Está por aí, irmão. Está em todo lugar. Está gritando, clama. A minha Bíblia diz que a sabedoria grita. Alguém abriu aí ou não? A sabedoria grita, a sabedoria clama pelas ruas. Continua, Miguel. 21. De cima dos muros ela clama. Nas portas da cidade faz o seu discurso. Até quando vocês, ingênuos, amarão a sua ingenuidade? Oh, ingênuos, até quando vocês, ingênuos, amarão a sua ingenuidade? Continua. Vocês, zombadores, até quando terão prazer na zombaria? Até quando nós vamos ficar na quinta série, homens? E vocês, tolos, até quando desprezarão o conhecimento? Se acatarem a minha repreensão, compartilharei com vocês os meus ensinamentos, pensamentos íntimos e lhes revelarei os meus ensinos. Aleluia. Vamos de novo ao último versículo. Se acatarem a minha repreensão, compartilharei com vocês os meus pensamentos íntimos e lhes revelarei os meus ensinos. Palavra da sabedoria. Se você acatar essa série, irmão, olha que maravilha. Acata aí, irmão, recebe aí. Se você receber o que está sendo liberado esses dias, eu lhe darei. A minha versão diz assim, ó. E se vocês acatarem a minha repreensão, eu lhes darei um espírito de sabedoria e lhes revelarei os meus pensamentos. Eu lhes darei espírito de sabedoria e lhe revelarei os meus pensamentos. Aleluia! E você vai se tornar alguém forte e você vai se tornar alguém poderoso. A sabedoria está gritando pelas ruas. Por onde que a sabedoria está gritando, irmãos? Agora, tudo que o mundo e o diabo vai fazer, qual é? Não olhe pelas ruas. Se isole. Trave a cara na sua tela, porque a sabedoria não grita na sua tela. A sabedoria grita pelas ruas. Ontem eu estava na casa dos meus pais, é num bairro um tanto quanto distante. Eu não vou falar o nome do bairro para não denegri-lo, a não ser que você peça para eu falar. Vocês estão pedindo. Se pedir de novo, eu vou ser obrigado a falar. Sabedoria. Mas isso aqui faz parte. E a hora que nós estávamos saindo da casa dela, o sol já estava se pondo, já estava escuro, e as crianças estavam com camiseta na cara, como bandidos e polícia. Pou, pou, morreu, pou, pou, matei, pou, pou. Eu falei, coisa desse tipo de bairro. Eu não vejo essas brincadeiras lá no meu bairro. Mas aqui as crianças, uau, mas isso é vida, irmão, isso é vida, isso é vida. E aí, pou, matei, matou nada, passou de raspão, mentiroso, pá, pá. E ali, irmão, se constrói a sabedoria, e ali se pede desculpa, se pede perdão. E eu estou de mal, porque você mentiu para mim, você que sempre mentia. Sim ou não, irmãos? A sabedoria está na rua, irmão. A sabedoria está na rua. Mas hoje a gente não deixa mais os nossos filhos ir para a rua. A sabedoria está na rua. Quantas vezes, irmão, eu ralei essa barriga inteira pulando um muro, aquele chapiscado. Gustavo não sabe nem o que é isso, não está nem rindo, meu filho. Não está nem rindo, senhor. Não está nem rindo. Ele nunca pulou um muro, velho. Não está nem rindo. Ele está olhando para mim dizendo, você que pensa, pai, já pulei sim. Aí o malandro hoje é pular um muro. É um malandro. Pulou um muro. Hein, quantas vezes eu arrancava o tampão jogando bola na rua, irmão? Ai, aquele tampão do dedo. Hoje eles sofrem porque acabou a pilha, Arthur. Acabou a pilha, eles sofrem. A gente tinha que meter metiolate agora, irmão. Meter, sim ou não? Quando o cachorro mordia a gente, cara, minha mãe pegava sabão de coco, lava, tem que lavar.
Não! Já não bastava o cachorro que mordeu, agora tinha que vir uma mãe com esfregão, sabão de coco. Sim ou não, irmão? Sim ou não? E hoje faz o quê, irmão? Põe band-aid. Irmão, a sabedoria está gritando na rua. A sabedoria quer nos encontrar. Mas nós estamos nos tornando insensatos, irmão. Nós estamos tornando uma geração que tem muita informação e pouca sabedoria. Sabia disso? Uma geração que tem muita informação e pouca sabedoria. Nós temos tornado uma geração com muita opinião e pouca pesquisa de fato. A gente tem se tornado uma geração que faz muitos julgamentos, mas poucas observações. Uma geração com muitas palavras. E muitos querem ter voz, mas não querem dar atenção para o que o outro fala. Sim ou não? Muitos querem falar, mas poucos querem ouvir. Somos uma geração com muita distração e pouca tração. É difícil ter foco. Somos uma geração de muita diversão e pouca alegria. Muita diversão e pouca alegria. Sabe por quê? Porque nós estamos construindo a nossa vida sem sabedoria. Sem sabedoria. Então nós estamos comprando. Eu não sei se você reparou que nos últimos meses os streams, as redes de streams diminuíram muito o valor. E antes você tinha só Netflix, mas agora você tem Disney, Netflix, Amazon, Prime, Paramount. Fora que agora, essa semana, eu fiz uma assinatura e agora de graça você ganha Max. E ganha isso, e ganha isso, aquilo, outro. Por quê? Para que você fique preso naquilo que o mundo está dizendo que é a sabedoria. Para que você fique amarrado e não corra pelas ruas. Para que você não vá na igreja. Para que você não vá na célula. Para que você não leia um bom livro. Para que você não leia a sua Bíblia de papel, muito menos. Misericórdia, irmão, misericórdia, misericórdia, irmão. Misericórdia, irmão. Se você quer ser alguém sábio nessa geração, você precisa ser mais criterioso com aquilo que você assiste e lê. Quer ser sábio esses dias? Seja mais criterioso com quem fala ao seu coração. Quer ser sábio, irmão? Seja mais criterioso com quem fala à sua mente. Com quem fala aos seus pensamentos. Em nome de Cristo Jesus. A falta de sabedoria nos afasta, irmão. Nos torna desconectos, descoesos. Eu acabei de falar aqui. A falta de sabedoria nos afasta da onde, irmão? Diga comigo, de Deus e das pessoas. De Deus e das pessoas. E é isso que o mundo e o diabo estão trabalhando. O primeiro versículo que nós lemos diz que com sabedoria se constrói a casa e que com discernimento ela se consolida, se firma. Agora, sem sabedoria, o que acontece? Ela se afasta. E ao contrário de se firmar, de consolidar, o que é? Ela se desvai, ela se destrói, ela se esvai, né? O lugar da sabedoria, irmãos, é o lugar que nos consolida, que nos firma. Se a sabedoria constrói, a falta de sabedoria destrói. Se o discernimento consolida, a falta de discernimento derruba. E a falta de sabedoria, irmão, tem tornado pessoas cada vez mais isoladas e solitárias. A falta de sabedoria tem tornado as pessoas cada vez mais isoladas e solitárias. Pessoas sem sabedoria se isolam. Eu estou cansado demais, eu não estou querendo sair, eu vou tirar um tempo para mim. Vai, ô insensato? Eu estou cansado demais? Estou, mas agora eu vou dar um tempo para os meus filhos. Eu estou cansado demais? Estou.
mas agora eu vou fazer uma massagem nos pés da minha esposa. Eu estou cansado demais? Estou. Mas eu vou fazer a comida que o meu marido mais gosta. Amém, homens? Aleluia. Eu estou cansado demais? Estou. Mas eu vou passar um perfume para esse cara porque ele merece. Aleluia. Eu estou cansada demais? Estou. Eu merecia. Mas eu tenho sabedoria. Amém, irmão? Amém, irmão? Eu estou cansado demais? Estou. Mas nessa casa, neste culto, a minha vida é consolidada, é fortalecida. Eu estou cansado demais? Estou. Mas essa célula é importante demais para a minha vida. Eu estou cansado demais? Estou. Eu mereço descansar? Mereço. Mas uma pessoa sábia não se desconecta, irmão. Uma pessoa sábia constrói. Saiu uma pesquisa do ano passado, dizendo que nos Estados Unidos hoje, 46% da população americana se sente sozinha. E aquele que não está sozinho, de fato, se sente assim. Quer ver um absurdo? Em Londres, foi criado em Londres um novo ministério no governo. Você sabia disso ou não? Ministério da Solidão. Ministério da Solidão, com 21 milhões de libras por ano para lidar com pessoas que se sentem sós. Um ministério, irmão. Tem uma cadeira, irmão. 21 milhões de libras só para as pessoas depressivas. Porque os ingleses estão só. Solitários. O OMS diz que hoje há 300 milhões de depressivos no mundo. 300 milhões é o número de depressivo hoje. Ora sai 1 milhão, logo entra mais 1 milhão. Ora sai 10 milhões, logo entra 10 milhões. Irmão, essa palavra de sabedoria é uma palavra de uma grande batalha espiritual. Eu vejo alguns de vocês estão até dormindo aqui, irmãos. Não estão conseguindo captar a profundidade do que está sendo liberado. Eu estou treinando você, irmão, para um lugar de vida, para um lugar de saúde, para um lugar de vitória. E tem gente achando que eu estou bravo com você. Não, eu quero arrancar você desse lugar de solidão e depressão. Eu quero arrancar você. Eu não quero que eu e nem você nunca façamos parte dessa estatística. Em nome de Jesus. O mundo está treinando você para se isolar. E se isolar e viver sem sabedoria. Aí você acha que tudo gira em torno de você. Toda a vida gira em torno de você. E não é verdade. Irmão, viver em solidão já é uma doença cultural da nossa geração. Já é uma doença cultural da era digital. Nós não fomos feitos para solidão, irmão. Não fomos feitos para solidão. Diga comigo, pessoas em solidão perdem a esperança. Você sabia que as bets, elas não vendem dinheiro. As bets vendem esperança. As bets procuram pessoas em isolamento que perderam a esperança para vender a esperança de ganhar algo que ele nunca vai ganhar. Bets não vende dinheiro. Bets vende esperança para quem perdeu. Para o desesperado, para o desesperançoso. Irmão, e quem que é que perde a esperança? Quem está em isolamento. Eu nunca vejo uma pessoa com a criança no colo dessa aí sem esperança. Eu não vejo um marido junto com a esposa sem esperança. Eu não vejo uma casa reunida com um cachorro enchendo o saco ali sem esperança. Sem garra, sem vontade, mas eu vejo pessoas em isolamento. E aí lá no escuro, de repente ele encontra um aplicativo, ele diz, achei a minha esperança.
É engraçado, né? Porque ninguém joga junto, né? Joga junto com a esposa? É assim que os caras jogam? Ô meu amor, vem cá, vamos fazer uma fezinha. É assim que joga? Não sei, né? Mas eu imagino que não, né, Celso? Eu imagino que é sozinho. Eu imagino que é no isolamento. Sim ou não? Como que você imagina, irmão? Ou você acha que é na mesa, com a família, todo mundo junto? É escondido. É isolado. Olha o que o inimigo está trabalhando, irmão. Vamos isolar. Vamos tirar a esperança. Irmão, isso tem muito a ver com fé ou não? Muito a ver. Irmão, a falta de sabedoria deixa as pessoas desorientadas. Desorientadas. Uma pessoa sem sabedoria, ela fica com a cabeça girando. Ela olha tudo, ela assiste tudo, ela pensa em tudo. E pior, ela acredita em tudo. Eu tenho um amigo que me manda todo tipo de vídeo que ele vê, ele acredita. E eu não acredito nos vídeos que eu recebo. E nos muitos cabeludos e esdrúxulos eu começo a ler comentário e vou pesquisando. E já mando para algum amigo que é especialista da área. E a maioria já me diz, é fake, é mentira. Aí eu vou lá e respondo para aquele cara, mano, é fake isso aí. Aí esses dias ele falou para mim, cara, eu nunca mais vou mandar nada para você. Falei, não, cara, antes de mandar, leia, antes de mandar, pesquise. Você acredita em tudo que você vê, se está na internet é verdade, para! Se está na internet é verdade, para! Irmão, acho que esse papo está muito infantil, né? Seria mais para os teens, né? Para nós não, né? Vamos continuar, vamos avançar com mais maturidade. Vocês não são mais assim. Mas uma pessoa sem sabedoria fica com a cabeça girando. E ele não distingue mais entre o certo e o errado. Entre o verdadeiro e o falso. Ele não distingue mais, irmão. Porque ele não tem mais o rumo da sabedoria. Agora para ele tudo está acontecendo. A falta de sabedoria, ela torna as coisas desconexas, irmão. Ela torna a nossa cabeça, irmão. Ela machuca a nossa mente. Machuca o nosso coração. Tira de nós a capacidade de distinguir. De escolha. A falta de sabedoria, irmão. É falta de sabedoria. Preste atenção numa coisa. O hábito de consumir informações desconexas, desencontradas e falsas, vai criando um padrão no nosso cérebro. Preste atenção nisso. O hábito de receber informações desconexas, falsas, vai criando um padrão. E aí, irmãos, a gente não vai mais querer receber informação verdadeira, verídica, averiguada. Porque nós vamos criando um padrão. E a gente gosta disso. E aí, as novas reportagens, elas vão saindo com isso. Por quê? Porque se fizer tudo muito certinho, ninguém se interessa. Vocês sabiam agora, irmão? Não, agora não, já faz um tempo, mas está em alta agora. Quando vai construir um prédio, você tem que calcular e fazer a compra do espaço aéreo. Tem que fazer espaço aéreo do prédio, sabia ou não? O espaço aéreo em Itapema está caríssimo, Cláudio. Tem que comprar o espaço aéreo. É por isso que o 5º andar é um preço, o 10º é outro, o 15º é outro e o 33º é outro preço. Porque eles colocaram um preço no espaço aéreo. É verdade, irmão. Tem advogado só para espaço aéreo, irmão. Mas é por isso que vende, Arthur. Porque se fosse só ali para calcular o terreno, o metro quadrado, o da vozinha que vai vender, isso aí não tem mais graça, não. Então agora vamos colocar aqui, quantos prédios, quantos andares você vai pôr? 10. 10? Eu vou colocar 45. Você é grande, hein? Que eu comprei 45 metros aéreo a mais. Olha que viagem, cara. Mas é esse tipo de viagem que a nossa geração está querendo, irmãos. É esse tipo de viagem desconexa. Que não faz sentido. Tudo que não faz sentido a nossa geração crau. Não faz sentido, crau. Irmão, vocês viram o que os caras venderam ontem no show da Lady Gaga? Saco de areia vazio. Para encher de areia e ficar mais alto, irmão. Faz sentido comprar um saco de areia vazio, irmão. Alguém viu isso? Quanto era o saco? R$50 um saco de areia
vazio, para você ficar de 4 enchendo o seu saco. Não dê risada disso, irmão. Diga misericórdia. Diga misericórdia. Diga misericórdia, Jesus. Nós temos que chorar por essa geração, irmãos. É a realidade dos nossos dias. Comprar um saco de areia vazio por R$50. Para você agora ficar de 4 enchendo o saco de areia, para você crescer 30 centímetros, para você poder ver. Irmãos, eu não consigo rir disso, irmão. Eu não consigo rir disso, irmão. São os nossos dias. Você acha, irmão, que nós, lá na época de um show do Titãs, nós ia pagar em saco de areia? Nós ia dar na cara do moleque que quisesse vender um saco de areia para nós, sim ou não? Hein? Você ir num show lá do Iron Maiden, o cara vir vender um saco de areia para você, cara. Hã? Ou nós ir no show do SPC, no show do Sampa Crio. Sampa Crio. Ou ir no show do Furacão 2000 do Celso. Nego vim vender um saco vazio de areia por R$50. Irmãos, olha o que está acontecendo com a nossa geração, irmão. Quanto mais desencontrado, melhor. Ministra para quem está do seu lado, fala, isso não pode ser o seu padrão, irmão, em nome de Jesus. Esse não pode ser o seu padrão, irmão. Diga, igreja, ministre. Esse não pode ser o seu padrão, irmão, em nome de Jesus. Quanto mais desencontrado, melhor, irmão. Quanto mais desencontrado, melhor. Como me torna alguém sábio? Provérbios 3, de 5 até o 8. Provérbios 3, de 5 a 8. Confie no Senhor de todo o seu coração. E não se apoie aonde? Faz sentido agora, né? Depois de conversar isso, né? Você lê isso, né? Confie no Senhor. Vamos, Miguel, continua. De todo o seu coração. E não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos, e ele endireitará as suas veredas. Quem acredita nisso, irmão? Num Deus que lá de fora pode entrar, intervir, endireitar as veredas. Vai, continua. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Não seja sábio. Tema ao Senhor e afaste-se do mal. Afaste-se do mal, irmão. Tema ao Senhor. O que vai acontecer? Vamos junto. 1, 2, 3 e... De novo. Isso dará. Confie no Senhor de todo o seu coração. Não se apoie no seu próprio entendimento. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. E isso lhe dará saúde para o corpo e vigor para os ossos. Aleluia. Fala para quem está do seu lado. Até isso a sabedoria faz, irmão. Até isso a sabedoria faz. Aleluia. Agora, irmão, o sábio é alguém humilde. Por quê? Porque ele vai confiar em Deus de todo o coração, amém? Diga comigo, confiar em Deus de todo o coração é um ato de humildade. Não se apoiar no próprio entendimento é um ato de humildade. O que mais? Ser sábio, irmão, é saber que eu posso contar com a sabedoria dos meus amigos em nome de Cristo Jesus. Quem tem dificuldade de entender isso que eu estou ministrando, irmão? Você não vai entender sobre isso enquanto você não acreditar nisso. Primeiro você acredita, depois você entende. Primeiro você acredita, depois isso se descortina. Quem consegue acreditar nessa palavra, irmão? Meu Deus, eu acredito. Então, se você acredita, isso vai se abrir para você. Diga assim, primeiro vem a fé, depois os movimentos de Deus. Primeiro vem a fé, depois vem os movimentos de Deus. Ele vai agindo, ele vai fazendo acontecer.
Oh, aleluia. Irmão, a sabedoria que é liberada do céu, irmão, é uma sabedoria libertadora, irmão. Por quê? Porque ela faz eu me submeter ao conhecimento do outro. A sabedoria é libertadora, irmão. A pior prisão que pode acontecer é alguém ficar preso dentro de si mesmo. Ficar preso dentro dos próprios pensamentos, ideias, ideais, costumes. Ficar preso. Sabe aquela história da mãe que quando ia fritar um peixe, cortava a cabeça e o rabo? Quem sabe essa história? Sempre que ela ia fritar o peixe, ela cortava a cabeça e o rabo, cabeça e o rabo. E um dia ela perguntou para a mãe dela: mãe, por que você sempre cortou a cabeça e o rabo? E a mãe dela disse: porque a minha frigideira era pequena. O peixe não cabia, então eu cortava a cabeça e o rabo. E ela nunca quis então descobrir o porquê disso. E ela então viveu um padrão de cozinha, um padrão de cortar a cabeça e o rabo, porque ela sempre viu a mãe dela fazer daquele jeito. Isso muitas vezes acontece na nossa fé, irmãos. Eu vi daquele jeito, eu ouvi daquele jeito, mas existem coisas novas acontecendo, irmão. Existem coisas novas do Senhor acontecendo, irmão. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A sabedoria caminha junto com a verdade, irmão. Por isso que ela nos libertará. Ser sábio é se tornar alguém livre. Aleluia. A sabedoria é libertadora. É libertadora. Em nome de Jesus, irmãos. Então, se você quer desfrutar da sabedoria, busque a Deus, olhe para Deus, ouça a Deus, ame a Deus. Porque a sabedoria de Deus não é algo apenas intelectual. A sabedoria é algo espiritual. A sabedoria é um desejo. A sabedoria é uma adoração. A sabedoria é uma entrega. Em nome de Cristo Jesus. Jesus declara que o homem sábio, ele ouve a palavra e pratica. E esse é como um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Mas a palavra diz que aquele homem que ouve e não põe em prática é como alguém que está construindo numa areia movediça. E se você estiver com a sua vida numa areia movediça, você já sabe o resultado. Se você estiver com a sua vida numa areia movediça, você já sabe que você está vivendo a receita de um desastre. Agora, se você está construindo a sua casa sobre uma rocha, você também já sabe o resultado. Que virão as tempestades, virão os dias difíceis, mas a sua casa não cairá. Por quê? Porque não há desastre, não há calamidade, não há ruínas para aqueles que estão com as vidas pautadas, construídas em Cristo Jesus. A nossa sabedoria. Aleluia. Quero ler um último texto com você, Efésios 5, 15 a 17. Viva como um sábio, ande como um sábio. Olha o que diz Efésios 5, 15. Tenham cuidado com a sua maneira de viver, que não seja como insensatos, mas como sábios. Tenham cuidado com a sua maneira de viver. Continua. Aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Vamos ler de novo? Tenham cuidado com a maneira de viver. Não seja insensato, mas como sábio. Agora ele vai começar a dizer como que um sábio vive. Como que um sábio vive? Continue. Aproveitando ao máximo cada oportunidade. Aleluia. Dá um beijo na sua esposa aí, dá um beijo na sua namorada aí, dá um beijo nela aí, dá um beijo aí. Aproveite ao máximo cada oportunidade. Perdeu a oportunidade. Aproveite, meu amor, te amo, hein? As crianças podem dormir na sogra hoje, aleluia. Aproveite ao máximo cada oportunidade. Glória a Deus. Porque os dias são maus. Próximo. Portanto, não sejam como insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Diga comigo, o sábio procura compreender a vontade do Senhor. Mas o insensato, desajusta, desconecta. Não. Prefiro uma série.
Prefiro o vídeo. Prefiro. Diga comigo, um sábio procura viver, entender a vontade do Senhor. Viver com sabedoria é viver com Deus na prática, irmão. Viver com sabedoria é viver com Deus na prática. Na prática, todos os dias. Todos os dias. Eu quero orar com você. Quero orar com você. Pode deixar assim mesmo, só aumenta esse sonzinho. Diminui as luzes, eu quero ter um tempo de oração com você. Oh, aleluia. Meu irmão, a vida é feita de escolhas. Escolha uma vida de sabedoria. A vida é feita de escolhas. Escolha uma vida de sabedoria. Vença os seus impulsos, irmão. Vença os seus desejos carnais. Vença a sua indisciplina. Vença a sua insensatez de dizer que você não tem tempo. De dizer, depois eu faço. Depois eu resolvo. Vença a sua insensatez, irmão, de não buscar a vontade do Senhor. Isso está enfraquecendo a sua vida, meu irmão. Ai, pastor, mas é tão difícil escolher uma vida de sabedoria. Mas é muito mais difícil ter que lidar com os resultados de uma vida construída sem sabedoria. Ai, pastor, parece que é inatingível, parece que é inalcançável esse lugar de sabedoria. Irmãos, é muito pior ter que lidar com os resultados da falta de sabedoria. Hoje é o seu dia de mudar de nível. Hoje é o seu dia de mudar de nível. John Wooden disse certa vez, quando a oportunidade chegar, é tarde para se preparar para ela. O tempo de se preparar é agora. Abraham Lincoln dizia, eu me preparei. Algum dia a oportunidade chegará. Olha o que o Lincoln dizia, eu me preparei, eu estou preparado. Algum dia a oportunidade chegará. Não é sobre oportunidades, é sobre se preparar para elas. É sobre estar preparado. Hoje à tarde, o empreendedor foi lá na minha casa. Queria muito falar comigo. Ele está dirigido pelo Espírito, ele está criando para atender muitas empresas da cidade, uma capelania empresarial. E ele foi lá me buscar hoje, porque ele quer que eu vá, que eu seja a cara do negócio, para começar a correr as empresas de Joinville ministrando a palavra do Senhor. Capelania empresarial. Foi lá na minha casa me buscar. E eu disse, vamos. Leve a Ana também, que ela é melhor do que eu. Vamos pelas empresas da cidade, vamos falar aos empresários. Vamos levar sabedoria. Vamos levar graça. Vamos construir aquilo que nós estamos construindo com sabedoria. Porque isso vai nos tornar homens fortes, homens poderosos, homens que vencem batalhas. Se prepare, irmão, o tempo de se preparar é agora. Vença os seus impulsos, querido, você vai ser testado hoje. Deixa eu te falar isso. Assim que sair daqui, você vai ser testado. Porque a vida é feita de testes. Se a sua vida está travada e você não está mudando de nível, eu vou te dizer, você está reprovando nos seus testes. A vida é feita de testes. Ai, ninguém me chama, ai, ninguém me convida, ai, ninguém olha para mim, ai, ninguém me percebeu. É possível que você está reprovando nos seus testes. Porque a vida
é uma vida feita de testes. Eu vou ser testado. Hoje à noite, ao sair daqui, você vai ser testado. Você vai ser testada. Na hora de deitar, ao olhar o seu celular, os seus grupos, você vai ser testado, você vai ser testada. Se você prometer algo ao Senhor, amanhã de manhã, quando você chegar no seu trabalho, você vai ser testado. Você vai ser testada, porque a vida é feita de testes. Mas você está recebendo sabedoria aqui hoje, para você ser aprovado nos seus testes. Você está recebendo sabedoria para construir a sua casa e para ver a sabedoria entrando nos cômodos, aleluia, entrando nos cômodos da casa, para ver o discernimento entrando pelos cômodos. Por quê? Porque nós estamos nos tornando um povo forte, nós estamos nos tornando um povo poderoso, nós estamos nos tornando um povo próspero, nós estamos nos tornando referenciais.